A gente vai falar sobre o tempo, já falei, todo mundo já falou. Todos somos muito angustiados pelo tempo, a gente acha que está ficando todo o tempo sem tempo, o que a gente acha muito engraçado, porque a gente não entende muito bem sobre isso. Já usando o senhor, o que o senhor vê sobre isso? O senhor está se sentindo sem tempo, ou cada vez que vai aumentando, o senhor está se sentindo melhor com o tempo? Como é essa relação do senhor com ele? É diferente para todos, não é? Tempo é uma coisa que nos antecede, né? E muito, né? Imagine bilhões de anos atrás, a vida surgindo no planeta Terra. Mais antigo ainda, 13,8 bilhões, pelo menos se calcula, o próprio universo surgiu do Big Bang, e nós surgimos num determinado ponto, momento, bastante circunstancial dessa história longuíssima, né? Nem cabe na nossa imaginação, 13 bilhões de anos. E temos, no entanto, a medida do tempo da nossa vida como parâmetro para avaliar o que é essa imensidão que nós chamamos de tempo. Um problema que você coloca é de ordem psicológica, mas também de ordem filosófica e existencial. Como lidamos com o tempo, né? Tanto individualmente como socialmente. E aí eu acho que a primeira constatação, e Bauman tem razão sobre isso, né? Que nós vivemos em uma sociedade de um tempo cada vez mais acelerado. E é um paradoxo, né? Interessante observar que quanto mais nós aceleramos o tempo, mais queremos realizar coisas dentro de um curto espaço de tempo, mais o tempo se esvai, menos o vivenciamos, mais ele se torna angustiante. Parece que o tempo vai ser equiparado a um processo que tem que render algo, tem que ser produtivo. Né? Então, já dizia, né? Tempo é dinheiro, né? Isso vem desde a reforma. Né? Então, a gente entra dentro de um parâmetro de uma sociedade de consumo, onde os prazeres são externos e o tempo tem que ser usado, externos, algo que tem que advir, tem que consumir, e o tempo tem que ser utilizado de modo pragmático, né? Para gerar algo, para trabalhar. As pessoas chegam a se sentir culpadas quando tem um tempo livre, né? Afinal, não estou produzindo nada nesse tempo. E parece que isso vai avançando até a meia-idade. Quando vão tirar um fim de semana de folga, fazem aquela cultura que se larga, levam um livro embaixo do braço, não leem, né? Mas pelo menos para não se sentir culpados, que não fizeram nada, só descansaram. Então, eu acho que a primeira coisa assim é, tanto do ponto de vista coletivo quanto do ponto de vista individual, passar a ter uma outra relação com o tempo que seja mais saudável, do ponto de vista em que tempo é vida, tempo não é dinheiro, né? Que o tempo é fruição, que o tempo tem um sentido sagrado também, na medida em que ele é algo que é efêmero, só acontece uma vez, é único, mas é misterioso, é a própria existência aqui e agora. Então, eu acho que lidar com a própria mente é fundamental para aprender a lidar com o tempo, sem ansiedade, estando no momento presente, porque o momento presente é pleno. Não quer dizer que você perca de vista o futuro ou o passado, mas não fica se prendendo ao futuro e ao passado como uma espécie de saudosismo, né? Nostalgia, uma melancolia desenfreada, ou ao futuro como algo que vai ser a época dourada, se perdendo do que realmente está existindo. O momento presente, ele contém uma possibilidade de uma plenitude, e você podendo fazer esse exercício mental de estar no aqui e agora, presente na tua existência, isso traz em si uma sensação de bem-estar. Então, eu diria que sim, com o tempo a gente aprende a lidar com o tempo, né? Mas para aprender a lidar com o tempo, a gente tem que romper uma série de paradigmas, tem que superar a própria tendência que a gente tem a seguir o ritmo das coisas no mundo que a gente vive. Então é um ato libertador, mas ao mesmo tempo tem um certo aspecto subversivo, né? Porque vai contra a ordem das coisas, né? Numa sociedade de consumo. E ao mesmo tempo tem um aspecto disciplinador, né? No sentido de você assumir o comando, né? Não no sentido de um comando rígido ou militar, mas um comando que deixa fluir, que entra no devaneio, que entra no processo criativo, que faz o seu tempo ser tempo
existência, tempo realmente dado como um presente, como algo que uma gratidão profunda pode ser contrapartida. Muito alguma coisa? Algum de vocês? É interessante que a gente tenta decodificar o que é o tempo, né? Como algo objetivo, tipo uma entidade matemática, uma entidade da física, ou algo parecido. Mas sempre a gente acaba retornando a esse aspecto existencial do tempo. Mesmo isso também, né? A gente tenta medir porque a gente tem medo daquilo que a gente não conhece no final. O medo de não conhecer não é atual, realmente uma coisa histórica. A gente tem, não somente por causa da curiosidade, mas por aquilo que não conhecemos, a gente acredita que pode ficar nos ferindo, meio que um sistema de defesa nosso. Sim. Então... E o tempo pode ter um fim, isso a gente não sabe. A gente nem tem certeza se o começo foi no Big Bang, né? A gente fala que pelo menos foi o começo do nosso universo, mas o tempo no final é tão desconhecido para nós que não podemos simplesmente falar que a gente sabe o começo dele. Talvez por isso o medito seja uma forma de me sentir tranquilo ao falar dele. Ao falar, mas ao pensar e ao aprofundar nele, bom, a gente acaba entrando nas nossas questões. Esse tempo da física, né? É de duvidar que exista algo como Newton descreve, né? Que seja o tempo em si, no qual todas as coisas existem, né? Eu ia falar isso do Einstein, né? Então, o que o Einstein vai fazer? Não, o que a gente chama de tempo é uma dimensão do espaço. É algo que geometricamente a gente pode calcular, mas na conexão com a extensão, a conexão com o espaço, é uma outra dimensão. Assim, tem as 3 dimensões conhecidas, a quarta é a replicação da mesma coisa em configurações distintas, que a gente chama de tempo, uma sucessão, um filme. Mas claro que isso deixa de lado o aspecto autocriativo do tempo, né? Ele passa a ser apenas sucessão, que reside também a crítica de Henry Bergson a Einstein, nesta visão reducionista. Porém, né, o tempo deixa de ser algo no qual as coisas estão mergulhadas, mesmo em Bergson, né, e passa a ser algo que compõe parte, um aspecto de uma totalidade que a gente chama de existência. Então, o que é exatamente tempo? Né? Uma primeira questão que se pôs dentro disso que a gente conversou é: o tempo envolve criação? O tempo ele é apenas o desdobramento de algo que já existia desde o início, tipo uma semente que está desdobrando, que está nascendo, mas que já está programado. Algo a ver com o determinismo, mas algo a ver com isso que a gente pode sentir quando se questiona: será que não estava marcado que aqui, agora, eu, Gabriel, estávamos conversando, o Gabriel ia estar com essa caneta, esse lápis vermelho na mão, e essa música de fundo ia estar tocando aqui na nossa tela? Então, será que todas as coisas, todos os eventos do universo, se afinal seguem leis, se existem leis da natureza, não estariam já pré-determinados? Então, o tempo envolve liberdade, criar que o ex nihilo, há uma criação do nada nesse processo, nesse caminho, o acaso existe, algo sem causa, porque se não é assim, então nós estamos como que refazendo um filme que já foi filmado, né? Reprisando algo que já é dado desde sempre. Então, há uma série de perspectivas de físicos, inclusive cosmólogos, que vão negar a existência do tempo enquanto algo substantivo, né, nesse sentido, mas também como algo que possa ser o lugar de uma criação do nada, do inesperado, daquilo que na vida e nas relações éticas a gente chama de liberdade, transposto isso para o mundo humano. Né? Porque se não há algum tipo de indeterminação na materialidade do mundo, como poderá haver indeterminação ou acaso? Então são palavras diferentes para dizer a mesma coisa, né? Algo não determinístico nas relações humanas também, já que a gente também é corpo feito de matéria e faz parte do mundo e participa das mesmas leis da natureza que regem todas as coisas. Epicuro tentou encontrar uma solução que, veja, até para a época dele foi genial sobre esse aspecto. Ele fala no clinamen, né, esse desvio da fatalidade.
claro, esse cliname, desvio da fatalidade, envolve um universo ordenado, um universo feito com leis, com uma racionalidade, mas com espaço para microvariações que, se sucedendo, poderiam gerar diferenças em longo prazo. Bom, no mundo contemporâneo, desde o final do século XX, a matemática do caos vai, né, replicar essa mesma ideia, que pequenas variações das condições iniciais geram consequências imprevisíveis ou incalculáveis, até em médio ou longo prazo. E a mecânica quântica, né? Porque, porém, tudo isso, a mecânica quântica, tratando sobre a lei como probabilidade, a indeterminação das estruturas quânticas, mas isso tudo depende de um quadro interpretativo, um quadro teórico conceitual que não foi suficientemente perscrutado para que a gente possa interpretar o significado disso. Alguns falam que isso é apenas resultado do nosso conhecimento humano, mas que em si as coisas são determinadas. Qual é o problema aqui? É que toda a questão do determinismo, da ideia de um tempo onde não há acaso, está dentro da lógica do uno. Porque se tudo é um, não há espaço para algo mais do que um. O um é total, é completo. Como pensar o real como fluxo, como autocriação, como você citou Henry Bergson? Como se está a compreender o tempo como uma dimensão em que o universo é autocriativo? Haverá sentido na vida se isso não for assim? Talvez essa visão do Uno e essa visão de algo determinista com o tempo a gente possa também voltar um pouco para os Scotus. Quando os Scotus falam do Uno, fala daquilo que, bom, aquele Deus, aquele primeira existência vai desdobrar, ainda existe um ponto de liberdade, ainda existe um ponto em que o tempo, dentro da visão daquele ser superior, daquele Uno, não se mantém num ponto de partida central e segue nessa mesma linha, quando na realidade ele chega a falar de contingência, quando ele realmente chega a falar do ponto em que liberdade não é uma coisa falsa, não é uma coisa que no final a gente não consiga pensar sobre, porque dentro de tudo, e bom, aproveitando que a gente está numa capela, se a gente for falar de Deus e se a gente chegar a falar num ponto de liberdade com ele, a gente tem que pensar que, de alguma forma, se ele sabe tudo, ele também já viu todos aqueles caminhos possíveis, o que para nós é infinito, porque no final aquele mundo vai ser infinito também, vai ser aquele que desdobrou. Então, se há contingências, a contingência tem que ser reinserida dentro de uma totalidade, e os múltiplos mundos, os multiversos, né, tem que estar dentro da mente de Deus, de algum modo, seria isso. Mas então é uma forma de contingência ou de liberdade que é só na aparência, porque no fundo, ontologicamente, seria determinado. Aliás, o problema que vai gerar essa hipótese ou teoria dos multiversos tem a ver exatamente com essa colocação que você fez. Porque se nesse momento múltiplos mundos são possíveis, tem o mundo que o Gabriel fica de pé e o mundo que o Gabriel permanece sentado, né? E aí isso vai ao infinito, né? Se considerar principalmente os detalhes. Mas por que surge essa forma quase esquizofrênica de interpretar o mundo? Porque, no fundo, permanece o núcleo metafísico do uno sobre o múltiplo e que a totalidade... e parece que a nossa mente não consegue, ela tem uma dificuldade muito grande de além disso. Por isso eu volto a repetir a pergunta. Como compreender, né, o universo, o mundo, uma metafísica que não seja uma metafísica centrada nessa ideia do mundo como totalidade, porque isso acabaria tendo repercussão sobre o todo da ciência. Mas é difícil, né? Porque a gente parar para pensar nessa ideia do uno, a gente também tem toda uma história religiosa sobre isso. A gente tem a história de um Deus, mesmo que antes tinha os deuses, a gente acreditava em muitos deuses, muitas coisas que causavam. Então a gente também tem todo um paradigma de aquilo que começou tudo, parece mais simples de ser pensado do que muitas coisas que causaram o atual. Nem tudo, porque a gente nem consegue pensar no que é tudo ou aquele que é todo realmente, que gera muita dificuldade pra gente. Então, dentro desse tempo, dentro do que é a ideia do mesmo tempo,
a gente também entra nessa questão, né? Será que o tempo pode chegar a ser aquele ponto inicial, aquele todo, ou se o tempo é somente uma parte de tudo? Como que o senhor vê essa parte também? Se o tempo não é parte do todo, o tempo preexistiria ao próprio universo. Santo Agostinho, em Confissões, tem uma sessão interessante, onde ele trata sobre o tempo, né? E que ele começa colocando esse tipo de problema. O que existia antes de Deus criar o mundo? O que Deus fazia antes de Deus criar o mundo? Aí até ele brinca, né? Diz assim, ao invés de muitos que respondem, estava preparando o inferno para quem faz perguntas como essa, eu vou tentar dar uma resposta racional, né? Então, assim, não existia esse antes, né? Porque o próprio tempo é parte da criação do universo. Não há antes, entende? Isso nos coloca, peraí, parece meio estranho, como assim não há antes, né? É porque a eternidade não é exatamente o oposto do tempo. A eternidade é uma outra condição. A totalidade está dada de uma única vez. A eternidade não é um tempo infinito, entende? A gente tem que dizer, a eternidade é um tempo que não acaba mais, né? Então, na concepção de Agostinho, o tempo é apenas uma imagem da eternidade, né? Uma imagem móvel da eternidade, onde a aproximação maior com isso que a gente chama de eternidade seria exatamente o momento presente. Esse agora, que ele se mantém sempre na novidade, né? E esse manter-se, esse permanecer, né? Como uma espécie de imagem, mas veja que é uma imagem móvel, de algo que está além da mobilidade. Dentro disso, fica o problema, como a gente pode medir o tempo, né? Repete muitas vezes esse problema, porque afinal, quando a gente vai medir o tempo, a gente usa uma métrica que é do espaço. A gente vê o ponteiro do espaço andando, o relógio de sol, a gente vê o sol andando. Mas como é que a gente poderia medir o tempo por uma métrica que fosse própria do tempo? Não há, né? A gente mede reduzindo o tempo à espacialidade. Eu poderia acrescentar uma pergunta, né? Qual é a velocidade do tempo? Qual é a velocidade própria do tempo, entende? Existe uma? Será que essa velocidade é relativa também? Alguns experimentos com relógios atômicos foram feitos, um colocado assim no pico de uma montanha, né, ou num satélite, outro na altura da Terra, do chão, do oceano, e marcaram tempos diferentes. Então, mas foi um problema tempo que mudou sua velocidade ou do relógio que mudou o seu funcionamento, entende? Porque aqui tem uma questão interessante a considerar, e que às vezes alguns físicos não consideram, porque a energia gravitacional, né, a atração gravitacional do planeta deve afetar a própria vibração dos átomos, seja lá de Césio ou qualquer outro componente, que estão ali marcando o tempo naquele relógio atômico, que ele marca pelas vibrações, né, podendo ir a frações muito grandes. O tempo é divisível? Será que existem momentos do tempo? Ou será que o tempo é uma continuidade plena? Problema levantado por Henri Bergson, a Evolução Criadora, capítulo 4. E qual é a implicação disso? Bom, a continuidade é uma coisa impensável, né? Porque é o infinito dentro do infinito, né? Ela é mais que o infinito. O contínuo é maior do que o conjunto dos números reais. Não há intervalos, né? Então, é uma coisa que nos coloca assim, um processo contínuo, criativo, autocriativo, contínuo, de outra natureza, nos leva a outra compreensão do mundo. Mas se ele é discreto, e ele deveria ser discreto para ter uma certa mecanicidade no mundo, já que pontos discretos são necessários para que haja uma inflexibilidade nessas leis, para que haja um cálculo universal, quase uma matemática, ao invés de calculando o tempo todo. Então, o que há entre um intervalo e outro? Né? Será que há um tempo no meio entre por que o intervalo de tempo é tal ou tal? Esse é um outro tipo de problema colocado sobre a natureza do tempo que tem incidências sobre outras questões. Mas, como eu disse no início, a gente faz todas essas considerações da metafísica, da física, etc., sobre o tempo, e acaba sempre retornando à dimensão existencial do problema. Aliás, só para citar debates sobre esse problema, ou o tempo é contínuo,
ou há um instante, né? Se o distante existe entre Bachelard e Henri Bergson. Interessante esse debate que é feito entre eles. E a dimensão existencial do tempo tem a ver, por um lado, com o tempo da nossa vida, né? E isso nos coloca assim, no primeiro patamar do problema. Mas enquanto a gente fica tratando o tempo como o tempo da nossa, da minha, da tua vida, né, não parece ser um problema completamente insolúvel do ponto de vista de uma compreensão do nosso lugar dentro dele, ou no máximo solúvel do ponto de vista de uma certa disciplina mental que a gente consiga ter para permanecer no presente e fluir essa existência, o que já seria bastante razoável. Mas eu penso que a gente precisa ir para o segundo patamar de apresentação desse problema, dessa dimensão, desse modo de apresentação do problema do tempo, que é a dimensão existencial, né? Que agora não é mais o meu tempo, o teu tempo, mas é o nosso tempo, né? O tempo que nós partilhamos, o tempo da nossa convivência, o tempo da nossa coexistência, tanto do ponto de vista da nossa amizade, né? Do nosso encontro nesse mundo, né? Que aliás é uma coisa muito misteriosa, né? Todos esses bilhões de anos, em todos esses lugares na Terra, a gente se encontrou nesse exato momento do tempo da história, no ano certo, no lugar certo, no minuto certo e no lugar certo, né? É uma coincidência muito grande, tem um certo valor nisso, se a gente parar para pensar. E do teu povo, das crianças que vão nascer, dos antepassados, o nosso tempo coletivo, como humanidade. Claro que a gente poderia estender isso ao nosso tempo quanto ecossistema vivo do planeta Terra, né? Mas a gente para aqui, pelo menos, e vê assim, a humanidade, o nosso tempo é muito maior. Então, o meu lugar dentro dele fica completamente diferente se é apenas o meu tempo. Passa a ter sentido um livro que escreve, por exemplo, e que vai permanecer depois que você não estiver aqui. E se existe algo depois da morte, né, isso está além da nossa compreensão humana. Se há uma reencarnação ou vida eterna, seja o que for. No contexto da fé e das crenças de cada um faz um arranjo, uma compreensão disso. Mas o que nós temos como missão, como propósito, é viver a vida enquanto ela é, do jeito que ela é, em cada momento que é sagrado. E existe uma certa eternidade em tudo que acontece e passa. Interessante, né? Diferente daquela que Santo Agostinho viu. Uma eternidade que é o fato de que cada coisa acontecida não pode mais deixar de ter acontecido. E eternamente terá acontecido. Seja o que for. Então tu tem um lugar de criação do eterno também nesse universo. Porque aquilo que tu fizer, por mínimo que seja, é algo que existe cosmicamente e nunca vai poder deixar de ter existido. E tem relação com outras coisas que existem também, porque tudo está interconectado, tudo está relacionado com tudo. De algum modo, todas as coisas coexistem, né, de um modo entrelaçado. Então você começa a olhar para o nosso tempo, para a nossa coexistência e passa a perceber que a nossa própria consciência, a consciência de si mesmo que cada um tem, esse eu, né, emana de algo muito maior. Você sabe que é um eu porque você tem a sua fonte numa humanidade que por gerações e gerações, né, construiu a linguagem, construiu essa consciência que vai ao neocórtex, desde os hominídeos, né? Aliás, interessante, existe uma descoberta arqueológica bastante recente, ainda está em curso, agora 2024, não completaram essa descoberta, estão lá cavando, né, nesse momento, que é em Naledi, na África, né, onde descobriram uma espécie hominídea, a cabecinha muito pequena. Eles são primatas, basicamente, assim, primatas, mas eles caminham eretos, eles vão para uma caverna, e aí descobrem nessa caverna que tem fogueira na caverna. Aí descobrem que tem uns traços, assim,
feitos por eles. Tipo uns quadrados assim, né? Umas grades, ou então os outros são os retângulos, os ângulos que se repetem. Isso há 300 a 350 mil anos atrás. Aí descobrem os mesmos traços nas cavernas dos Neandertais, 40 mil anos atrás, ou seja, 260 mil anos de distância. Naqueles traços parece ter algo muito profundo, né, arraigado assim, do início de um processo simbólico de interpretação do mundo, e pior, descobrem nessas mesmas cavernas sepultura. Então, imagina, um animal fazendo sepultura, que não é humano, é pré-humano, é hominídeo, está fazendo sepultura. Tem uma fogueira, tem símbolo na parede. Então, quem é esse nós? Do que nós fazemos parte? E eu acho que aí, então, chegou um ponto em que a espiritualidade começa a responder as coisas, né? Porque quando a gente começa a, pelo menos, ver de longe, pelo menos ter suspeita, né? De que a gente faz parte de algo maior que a gente mesmo, a gente já encontrou a paz, a gente já encontrou o sentido, e a gente pode agora comemorar a existência, e comemorar a existência já por si uma forma de oração quando a gente faz junto com os demais. E esse tempo, né? Tempo sagrado. Muito obrigado.